Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Natane e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equipamento de rede. E eu trouxe aqui esse emoji aí da professora Natane fazendo uma mágica, né? Tadá! Por quê? Porque às vezes a gente pensa que a rede, a internet, toda essa comunicação acontece num passe de mágica. É só você ir lá, ligar o seu modem, as luzinhas começarem a piscar, a luzinha verde, a luzinha vermelha, cada uma no seu lugar. E pronto, seu celular tem sinal e está funcionando e só isso que importa. Porém, existe uma série de equipamentos envolvidos nessa história toda até fazer o seu celular, o seu computador conseguir se conectar à internet e assistir esse vídeo. Então, nós temos aqui o conceito inicial de que o que são os dispositivos, o que são esses equipamentos em que a gente vai conseguir acessar a internet. Esses equipamentos a gente chama eles então de dispositivo final ou então de hospedeiro ou ainda de sistemas finais. E eles são dispositivos que podem ser conectados à internet. Alguns exemplos que nós temos são os computadores, os notebooks, os celulares, dispositivo de sensoriamento ambiental, quadro de imagem, sistema interno elétrico de segurança, impressora, todo aquele equipamento que a gente consegue conectar à rede vai ser um dispositivo final, ou hospedeiro, ou sistema final. É comum a gente utilizar, então, esses três termos aí. Mas a gente pode se perguntar, como que os sistemas finais, ou hosts, né, como que eles se comunicam? O que acontece que faz com que um computador leve a informação até o outro computador? Quando nós temos um computador, ele vai se comunicar com o outro por meio de um meio físico que caracteriza um enlace de dados. Então, esse enlace permite que a informação parta de um ponto A para um ponto B. Esse enlace ele é construído a partir de um meio físico. Meio físico esse que podem ser cabos coaxiais, cabos de par trançado, fibra ótica e até ondas de rádio para poder fazer funcionar o nosso Wi-Fi, Bluetooth, 5G, 4G, não sei onde você está. E esses meios, eles podem ser classificados então em transmissão guiada e transmissão não guiada. Quando a gente fala em transmissão guiada, esse primeiro aqui de cima, a gente está falando de ondas que são dirigidas por um meio sólido, ou seja, esses dados, essa conexão, ela vai estar passando por algum equipamento, por algum cabo. Cabos esses que pode ser o cabo de fibra ótica, o cabo de fio de cobre de par trançado, ou então o cabo coaxial. E quando a gente fala em transmissão não guiada, a gente está falando que as ondas elas vão se propagar pela atmosfera e no espaço, ou seja, vai se propagar pelo ar. E esse é o caso de uma rede local, uma LAN, sem fio, ou então de um canal digital via satélite. Quando a gente não tem cabo que conecta esses computadores, que leva essa internet, nós temos uma transmissão não guiada. E quando a gente tem um cabo, a gente tem uma conexão guiada. Só uma questão de, você tem cabo presente ou está ausente, né? E esse primeiro cabo que a gente vai ver aqui agora é o cabo coaxial. Não sei se você já viu um cabo coaxial, mas se você tiver visto, é provável que você viu ele na sua televisão. É um cabinho geralmente ele tem um revestimento branco e ele tem um pininho no centro. E esse pininho, ele é justamente um fio de cobre que também é chamado de condutor, que vai levar essa informação, que vai levar o sinal, a comunicação. Esse fio de cobre, ele então é revestido por um isolante, por uma blindagem, depois por uma capa, para depois vir o plástico branquinho lá por cima, para poder proteger esse cabo. Ele geralmente é utilizado em televisão, transmissão de sinal de rádio, para conectar receptores, transmissores de antena e, como eu falei, é bem provável que lá na sua televisão tenha um cabo desse conectado a ele. Então, quando acabar o vídeo, vai lá, dá uma olhadinha e fala assim, esse aqui é o cabo coaxial. E esse tipo de cabo, ele já foi utilizado para poder conectar computadores em redes locais.
Só que hoje nós não usamos mais o cabo coaxial para conectar essas redes locais. A gente utiliza o par trançado, que é justamente o nosso próximo tópico aqui a ser estudado. O cabo de par trançado é esse cabinho aí de internet que a gente está acostumado a ver, um cabinho azul. Só que muitas das vezes a gente não sabe o que tem dentro desse cabinho. E dentro desse cabo azul, a gente tem mais 8 fios. Fios coloridos, por sinal. O que acontece? Esse é o meio de transmissão guiado mais barato e mais usado para conectar as redes de computadores. Ele possui pares de fios entrelaçados, um ao redor do outro, que esse entrelaçamento, o fato de eu ter parzinhos entrelaçados, vai servir para cancelar a interferência eletromagnética que pode acontecer ali durante essa comunicação. Esse cabo, ele possui 4 pares de fios de cobre. É o mesmo fio de cobre lá do outro cabo coaxial. Porém, aqui ele está sendo utilizado de uma maneira diferente. Ele tem um revestimento diferente. Cada parzinho desse tem uma cor. Por quê? Observa aí na figura que nós temos um cabo branco enrolado no azul, um cabo branco enrolado no laranja, um cabo branco enrolado no marrom e um verde com um verdinho um pouquinho mais claro. E quando eu falo esse branco, na verdade a gente chama o branco que está junto com o azul de azul branco ou branco azul, porque ele tem como se fosse umas tirinhas coloridas azul aí no meio do cabo branco. E para que serve essas cores? Serve para a gente poder de guia na hora de montar esse cabo. Porque olha só, esse cabo ele precisa de um conector. Esse conector é o RJ45, que está bem aqui em cima, ó, esse transparentezinho. E se você olhar bem de pertinho, você vai ver que nesse conector transparente a gente tem esses fios coloridos. E dependendo da ordem que a gente utiliza esses fios, dependendo da ordem que a gente organiza para poder colocar esse conector, a conexão vai acontecer de uma forma diferente. E só que como que a gente organiza esse fio, qual que é essa ordem, como é que a gente faz para poder colocar esse conector, isso aí já é um assunto para a gente estudar em cabeamento estruturado, a gente não vai ver isso agora. Dito isso, pessoal, nós temos então a fibra ótica. O que é a fibra ótica? Eu acho que vocês também já devem ter ouvido falar. Que nada mais é do que um cabo que é possível a gente ver a luz de uma ponta a outra. Quando a gente tem a comunicação, de fato, isso não está acontecendo pela luz, mas é um princípio que faz a gente entender a velocidade e como que esse cabo se comporta. Porque você pode ter um cabo de fibra ótica gigante, que se você colocar a luz, colocar uma lanterninha lá na ponta da fibra ótica, lá na outra ponta você vai enxergar a luz. E se você tentar colocar a lanterna de uma ponta a outra, dependendo dessa distância, você não consegue ver aonde que está acontecendo essa comunicação. Você perde de vista o sinal dessa luz. Então, ele é caracterizado como um filamento flexível, ou seja, cabinho mole, e transparente. Ele é fabricado, então, a partir de vidro ou plástico extrudido. Que esse vidro, esse plástico, é justamente o que permite que a luz caminhe por esse fio. As fibras, elas são imunes à interferência eletromagnética. Lembra que lá no par trançado, os cabinhos estão entrelaçados um no outro, justamente para tentar cancelar essa interferência? Então, lá no cabo do par trançado, existe a possibilidade de ter essa interferência eletromagnética. Já que na fibra ótica, não tem esse perigo. E como ele é imune a essa interferência eletromagnética, ele é o preferido para fazer transmissão em grande alcance, ou seja, ligar lugares que estão geograficamente muito distantes. Como assim, professora? Tipo, tá distante, mas e aí, né? Quão distante que a gente está falando? A gente está falando desse distante aqui. Vou até chegar aqui pro cantinho um pouquinho. Olha só, nós temos aqui o mapa conectando, mostrando a conexão entre todos os países. Eu vou deixar o link aqui embaixo da onde você acha esse mapa e tem como a gente ir clicando nesses cabos para poder ver alguns detalhes mais específicos. Todos esses cabos são fibra óticas que estão passando pelo meio submarino. Como assim o meio submarino? Está passando debaixo do mar.
lá dentro do mar, profundidades, de maneira que conecta os diversos países, os diversos continentes. E essa conexão aí, então ela é feita por uma transmissão guiada, a fibra ótica, e faz com que é possível a gente acessar conteúdo lá da Europa, lá da Ásia, lá dos Estados Unidos. Então, todo esse equipamento, olha que interessante e importante que é a gente ter essas transmissões mais rápidas, mais eficientes e livres de interferência. Porque você acha que ia funcionar? Colocar um cabo RJ, um cabo de par trançado com um conectorzinho de RJ45 para ligar aí o Brasil até a África? Você acha que esse cabo ia sobreviver ali debaixo d'água? Você acha que ia ter interferência? O que você acha, hein? Comenta aí. Mas então, dito isso, que a gente tem todos esses cabos, o cabo de par trançado, o cabo de fibra ótica e o cabo coaxial, cada um deles tem uma característica física diferente, ou seja, a transmissão acontece de maneira diferente em nível físico e também em nível lógico, porque considerando que eles são meios físicos diferentes, cada um vai transmitir os bits, vai transmitir a informação numa taxa diferente. E isso aí também, essa questão dessas taxas de transmissão, é um assunto para a gente estudar quando a gente estiver falando lá da camada física e da camada de enlace de dados, do nosso modelo TCP/IP ou do modelo OSI. Ok, falamos de transmissão guiada e vamos falar um pouquinho agora de transmissão não guiada. O que é essa transmissão não guiada? A gente viu que a guiada é justamente o que utiliza cabo e a não guiada é a que não utiliza cabo. Mas como que a gente conecta dois dispositivos sem utilizar cabo? A gente conecta via Wi-Fi, a gente conecta via Bluetooth, a gente conecta via um sinal aí de alguma antena, seja de celular, de satélite. A gente pode conectar também por infravermelho, não sei se vocês já viram algum dispositivo com infravermelho, que ele vai funcionar quase que com um Bluetooth, mas você precisa de uma proximidade maior. Então, todos esses exemplos de transmissão não guiada, até da internet via rádio, vai fazer com que dois dispositivos se comuniquem utilizando ondas. E a onda, ela tem algum meio físico, pessoal? O ar, né? Só o ar, porque a gente precisa de propagar. E o interessante é que quanto mais meio físico existe entre um ponto e outro que está se comunicando por ondas, atrapalha. Você já percebeu que tem um ponto na sua casa que é mais difícil de você se conectar à internet? Você já percebeu que aquele pedacinho lá do quintal, lá no fundo, quando você está com o celular lá, quase que não pega, ou então dá alguma interferência, demora a chegar as mensagens do WhatsApp? Exatamente. Por quê? Porque existe muita parede no meio do caminho, existe muito móvel no meio do caminho. E todas essas paredes, esses equipamentos, esses móveis vão atrapalhar o sinal. Enquanto na transmissão guiada a gente precisa do meio físico, na não guiada, se tiver algum meio físico no meio do caminho, vai atrapalhar. E nós não queremos que atrapalhe, certo? Então, por isso, na hora de montar a internet na sua casa, é importante que o seu roteador, o seu modem esteja localizado num local estratégico, de maneira que vai pegar a maior área de dispositivos ali. A mesma coisa acontece com o Bluetooth. O Bluetooth tem um limite de distância em que ele consegue funcionar, em que você vai conseguir se conectar. Por exemplo, eu tenho um fone de ouvido sem fio. Ele é um dispositivo Bluetooth e eu costumo ligar a televisão e colocar alguma coisa para passar, alguma música, algum filme, algum seriado e vou fazer outra coisa. Vou lavar vasilha, né? Vou fazer comida. Só que às vezes, quando eu chego num ponto da cozinha que está muito distante lá da sala, da televisão, para de funcionar. Tipo, eu estou muito distante, não vai conseguir ter essa conexão. Então, a gente precisa ficar atento às distâncias permitidas nessas transmissões não guiadas para que não comprometa a nossa transmissão de dados, para que não comprometa a nossa comunicação. Tá, e com isso a gente consegue ver que a gente sabe que existem os sistemas finais, lembra? O celular, o computador, tudo sistema final. Que existem os sistemas finais e os meios de transmissão. Só que além de ter esses dispositivos, esses computadores, esses celulares e esses cabos,
a gente precisa de uma série de outros dispositivos para poder auxiliar na comunicação desses dispositivos finais que estão mais distantes. Como assim? Para a gente se comunicar com a internet, a primeira comunicação que acontece nesse trajeto do seu computador até você chegar no site aqui que você está assistindo o vídeo aqui no YouTube, você precisa ter a comunicação do seu computador com o seu modem, o seu roteador. Essa comunicação vai estar acontecendo ou por uma transmissão não guiada, que é o sinal de Wi-Fi, ou então por uma transmissão guiada, que é aquele cabinho lá de par trançado. Só que aí, para essa comunicação sair lá da sua casa, do seu modem, do seu roteador, é preciso uma série de outros dispositivos até chegar lá no servidor do YouTube, na onde está armazenado esse vídeo. Exemplo, nós temos essa imagem aqui, em que nós temos um celular A, lá no cantinho superior de cá, para cá. Que ele quer se comunicar com o computador B, que está bem aqui, embaixo. E olha o tanto de coisa que tem no meio do caminho. Isso porque isso aí é uma rede simples, hein, pessoal? Na verdade, quando a gente quer se comunicar com algum outro computador, algum outro dispositivo que está bem longe, tem muito roteador aí no meio do caminho. Tem muito servidor no meio do caminho. Tem muito cabo no meio do caminho. Tem muita gente no meio do caminho. E a gente precisa de dispositivos que vai fazer com que essa comunicação lá do celular A consiga se comunicar com o computador B, aqui embaixo. Então, esse caminho é composto por outros dispositivos, além de computadores e meios de transmissão. O primeiro dispositivo que a gente vai conversar é sobre o hub. O hub, ele é um equipamento, geralmente ele é um equipamento pequeno. Existem algumas portas a mais e hoje a gente não utiliza mais o hub. Por que a gente não utiliza mais o hub hoje? Porque quando você tem dois computadores ligados a um hub, todo mundo recebe a informação. Se você tem 5 computadores ligados a esse hub e um computador quer mandar informação só para o último computador, todos os outros aqui no meio do caminho vai receber essa informação também. Então o que acontece? Ele só transmite e manda para todo mundo, independente se aquele é o destinatário ou não. E por isso que a gente não utiliza hoje em dia mais o hub. Porque isso é uma falha de segurança. Você quer mandar uma mensagem para um computador específico, você não quer que todo mundo fique sabendo. Quando você quer mandar uma mensagem para o seu amigo lá no WhatsApp, você manda na conversa privada com o seu amigo, você não manda no grupo da família. Então a ideia é essa. O hub, então, ele é substituído, a gente utiliza hoje o switch. O que é o switch? Ele vai fazer o mesmo serviço do hub, ele vai transmitir informação para mais computadores. Porém, ele é um pouquinho mais inteligente, ele consegue mandar aquele dado, aquela comunicação para o computador específico que você quer que receba aquela informação. O switch, às vezes, ele também é chamado aí de comutador da camada de enlace. E em vários livros, vários dispositivos aí como o Packet Tracer, ele vai ter mais ou menos essa carinha aí, que é um quadrado com um X aí no meio. E o que acontece? Para que serve esse switch? Então, já que ele vai conseguir transmitir a informação certa. Ele consegue receber um pacote de dados e encaminhar para o lugar certo. E imagina o carteiro. A gente vai lá no correio e entrega uma carta. Não sei se vocês já mandaram alguma carta alguma vez na vida. Mas chega lá e entrega a carta. E essa carta, o correio vai registrar e vai mandar para a pessoa que a gente quer. Então, ele tem esse papel de quem transmite a informação. Mas quem vai transmitir a informação certa. Não vai ser igual o hub que vai distribuir para todo mundo. E para fazer isso, ele utiliza do endereço de cada computador. Ah, professora, ele utiliza do endereço IP, então? Não, ele não utiliza do endereço IP. Ele utiliza do endereço MAC. O que é o endereço MAC? É o endereço físico lá do seu computador. Cada computador vai ter um endereço físico. A gente vai aprender qual que é o protocolo que faz essa comunicação desse endereço físico para entender
como que o switch funciona, como que ele olha e quem que é quem, qual computador que está no endereço XYZ, qual que está no outro endereço. E tudo isso ele consegue fazer por meio de protocolos. E esses protocolos a gente vai ver mais adiante como que cada um deles funciona. Então o hub transmite a informação para todo mundo e o switch consegue transmitir a informação só para o destinatário que ele quer que receba aquela informação. Nós temos também os pontos de acesso. O que é um ponto de acesso? É justamente aquele dispositivo que vai conseguir transmitir o sinal de Wi-Fi. É esse dispositivo aí que está na sua casa, que você gosta de acessar pelo celular, esse mesmo. O Wi-Fi ele é padronizado aí pela I3E conforme o padrão 802.11. E toda essa padronização é o que permite essas ondas do Wi-Fi caminhar pelo espaço para que você consiga conectar o seu celular pelo Wi-Fi. Então, quando a gente tem um dispositivo que transmite esse sinal, a gente chama ele de ponto de acesso. E esse ponto de acesso, ele precisa, geralmente, ter um cabo que vai chegar nele para poder conectar ele com o mundo externo, conectar ele com a internet, então. E um outro dispositivo extremamente importante para a nossa disciplina é o roteador. O roteador, em muitos livros, e lá no Packet Tracer também, ele é caracterizado aí por essa bolinha com um X no meio. O switch era um quadrado, lembra? E agora o roteador ele é redondo. E para que serve o roteador? O roteador ele encaminha pacote entre as redes de computadores. O switch ele vai estar lá na rede local, lá na LAN. Agora o roteador ele vai conectar diferentes redes. Lembra que o switch utiliza o endereço MAC? Agora, o roteador ele vai utilizar o endereço IP, porque o endereço IP é justamente o que caracteriza cada computador, cada rede, nessa rede mundial de computadores. Mais detalhes aí de IP, como é que é esse número, como é que funciona, quantos números tem, quantos IPs existem, a gente vai estudar lá na camada de rede. E esse roteador, então, o que ele faz? Ele vai receber os dados, vai receber a informação, ele vai olhar quem que é o remetente, quem é que está mandando e quem que quer que recebe a mensagem. E ele vai conseguir mandar essa mensagem para o lugar certo, mas num nível de rede de computadores. O switch é só ali dentro da rede local e o roteador já é entre redes. Então, ele vai ler a informação do endereço do pacote e vai mandar lá para o lugarzinho que ele precisa ser mandado. E nós temos também o modem. O que é o modem? Ele é o dispositivo que vai conectar a sua casa com a rede da operadora de internet. Ou seja, ele é quem faz a ponte entre você e a internet de verdade. Não é o seu roteador, não é o switch. O que acontece? O modem ele é responsável, então, por modular os dados da operadora para o seu dispositivo. Ou seja, ele vai fazer essa transformação, ele vai fazer essa ponte. E algumas operadoras de internet, elas já disponibilizam um aparelho que já faz essa função de modem e já faz a função de access point, que é o Wi-Fi. O que acontece? Antigamente, era muito comum você ter o aparelho de modem e você ter o aparelho lá do seu roteador. Quando você contrata uma internet hoje em dia, você vai receber um aparelhinho só, a maioria dos casos. Esse aparelhinho, ele é o seu modem e ele já tem essas portas para você conectar os cabos de rede, se você quiser conectar um computador diretamente por conexão cabeada, e ele já tem o access point embutido ali nele. Só que, algumas das vezes, nós temos esse caso que a imagem mostra aí. Nós temos o modem separado e o roteador separado. Então, o que acontece? Esse modem vai receber o sinal da operadora, que geralmente pode estar chegando aí pela linha de telefonia, ou então por um sinal de rádio, e vai organizar essa comunicação, essa informação, esse sinal, esses dados, para que você consiga utilizar aí no seu computador, na sua casa. Olha só, para a internet funcionar, para toda essa rede de computadores que a gente está estudando funcionar, ela precisa desses dispositivos. Quais dispositivos são esses mesmos? Roteador, switch, os dispositivos finais, os cabos de transmissão, modem, tudo isso aí são dispositivos que vai fazer com que toda essa comunicação aconteça.
E essa comunicação, além de acontecer por meio desses dispositivos físicos, por meio desses hardwares, ela também acontece graças aos protocolos de rede. O que é um protocolo? Ele é uma diretriz, é um acordo, é uma regra de como que a comunicação vai acontecer. E esses protocolos é justamente o assunto da nossa próxima aula, porque a gente vai começar a entender como que essa comunicação acontece, quais são essas regras, esses protocolos, como que uma mensagem sai do computador A para chegar lá no nosso computador B, tá bom? Então, curte o vídeo aí, se inscreve no canal e te vejo na próxima aula.